Amados do Senhor, paz seja convosco. Deus do céu, que saudade, meu irmão. Bom dia, bom dia, bom dia, classe dominical. Bom dia, amados irmãos em Cristo. Bom dia, homens de honra, homens valorosos. Bom dia, mulheres de Deus. Bom dia, jovens abençoados do Senhor. Amados, estamos aqui mais uma manhã, domingo, 9h15 da manhã. Comecei atrasado, porque o horário é às 9. Amém, amados? Eu escolhi esse horário para poder estar mais entrosado possível com o nosso horário, que é o horário da escola bíblica, né? A gente precisou se adaptar a esse formato de vídeo aula, porque por causa a pandemia, enfim. Então precisamos, a gente precisou nos adaptar, buscando a melhor forma para não deixar, meu irmão, de acontecer a nossa classe, a nossa aula, para que isso não venha. A gente tentou aí esperando acabar, mas a gente viu que esticou, prolongou mais um pouco aí até o final do mês. Então a Juliana, a presidente, nossa diretora da escola bíblica, decidiu com o seu corpo docente voltar à escola bíblica nesse formato. Então é uma aula, é um aulão, como ela bem titulou. Então curta, não vai ser muito longo, fica tranquilo. É difícil, é muito estranho, na verdade, não ter a interação dos irmãos, conversa, sempre dependendo do assunto, cada um coloca a sua visão, o seu ponto de vista, e é gostoso, você tem uma aula mais produtiva, na minha humilde opinião, tá bom? Mas estamos aqui, graças a Deus por isso. Você que está com sua revista, amado, iremos orar agora, mas já vai buscar a sua revista, abra já na lição 11, por gentileza, para a gente não atrasar. Amém, queridos? Vamos orar, amados? Graças a Deus por isso. Eterno e soberano Deus, rendemos graças ao Senhor, glorificamos ao Senhor porque o Senhor é bom, louvamos ao Senhor porque o Senhor é bom, adoramos ao Senhor porque o Senhor é eterno, é poderoso, é forte. Meu Deus, em nome de Jesus, obrigado por mais esta manhã, obrigado pela vida, Senhor, dos teus filhos, ó Pai, que estão aqui conosco, meu Deus, virtualmente, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos traga, Senhor, esclarecimento da Tua Palavra, venhamos aprender, Senhor, ó Pai, desta boa palavra, desta aula. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir o nosso intelecto, ó Pai, os nossos pensamentos, para que venhamos entender e compreender desta palavra, Senhor, desses ensinamentos. Nós rendemos graças ao Senhor e glorificamos ao Senhor, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus, e amém, Jesus, graças a Deus. Amém, queridos? Então, por gentileza, amados, sem muita delonga, pelos olhos da fé estou te vendo, tá? Pelos olhos da fé estou ouvindo você aí folhando a sua revista. Espero que você esteja assistindo a aula da escola bíblica, que esse horário de domingo das 9 às 10h30 você tem um compromisso, não com os homens, mas com Deus. Particularmente que você fez a sua inscrição na escola, então você fez um compromisso, amado, você assumiu um compromisso, amém? E a palavra de Deus, amado, para que nós não venhamos perecer por falta de conhecimento, como diz a palavra do Senhor. A lição 11, amado, diz assim, se titula como as ordenanças da igreja, tá bom? As ordenanças da igreja. Temos nosso texto básico, texto devocional e nosso versículo-chave. O nosso texto básico está em Romanos capítulo 6, versículo 1. Deixa eu procurar falar um pouquinho mais baixo, que é de costume normalmente quando os irmãos estão aqui. Romanos capítulo 6, por favor, amado, por gentileza, Romanos capítulo 6, versículo 1 ao 11, amém? Oh Jesus, diz assim a palavra do Senhor: que diremos, pois?
permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante. De modo nenhum, nós que somos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Graças a Deus por isso. Amém, amados? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Passa algumas folhas aí, amados. Umas 30, 40 folhas, eu acho. 15 folhas. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. 11, 23 diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, disse-lhe: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Versículo 26, amado, guarda esse versículo. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Graças a Deus por isso. Amém, amados? Então, como você bem viu, amados, vamos estudar, entender, procurar entender mais. Acredito que alguns irmãos já entendem até melhor do que o professor, porque eu entendo que o verdadeiro líder não é aquele que sabe mais que todos, amados, mas aquele que usa a sabedoria e o entendimento que Deus concedeu, até mais do que ele mesmo, do que o próprio professor tem, mas aquele que sim, aquele que tem, que consegue extrair, tem um dom de extrair a potência, né? a sabedoria que cada irmão tem, e graças a Deus nós temos aqui. Mas como temos ferramentas também na internet, que você pode pegar até melhor conteúdo do que iremos resumidamente abordar aqui. Mas aqui a gente vai tratar sobre batismo e sobre Santa Ceia. Foram os dois textos que nós lemos, tá bom, amados? Então, texto devocional, só para relembrar,
Amados, os irmãos sabem que no cantinho ali da revista tem o nosso devocional. Alguns já tem a sua rotina, o seu livro, enfim, usa o seu material devocional. Mas nós temos da escola bíblica. Seria bom, é legal, seria muito bom se você pudesse usar, fazer essa meditação, que aí você vai ver que são os mesmos assuntos que a gente trata na aula aqui. Amém? Versículo-chave, João 14, 21, por gentileza. João capítulo 14. João 14, 21. Graças a Deus. Está ouvindo o galo cantando, amado? Que benção. E tem pessoas que reclamam. Vem reclamar porque o galo está cantando. Jesus, amado. Negou Jesus. João capítulo 14, versículo 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Isso é lindo, né, meu irmão? E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este eu amo. Primeiramente, amado, precisamos guardar todos os mandamentos do Senhor. Se você guarda, meu irmão, o Senhor te ama, Deus ama, meu irmão, Deus te dá revelações que é só você e Ele. Então guarda isso, meu irmão, seja praticante desta boa palavra e não meramente ouvinte. Amado, batismo e Santa Ceia. Eu escrevi aqui, mas pelo que eu estou vendo, não vai mostrar muito, mas enfim, aqui está escrito batismo e aqui Santa Ceia. O que é batismo, meu irmão? O batismo significa, no grosso modo, como já coloquei aqui, mergulhar e emergir. Isso é o significado do batismo. A palavra batismo no grego significa baptizo, né? E no latim significa baptizare. Amém? Baptizare. Ou algumas outras, alguma outra pronúncia, mas é baptizo no grego e baptizare no latim. As duas formas, meu irmão, e o nosso significado do batismo significa mergulhar, emergir nas águas. Tão simples quanto isso. Amém, queridos? Então a gente vai aqui, amados, só para a gente entender, hoje a gente vai entender isso, as duas ordenanças do Senhor, os dois sacramentos que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja, o batismo e a Santa Ceia. Aqui já a lição, a revista já nos dá aqui, a palavra ordenança quer dizer algo que é ordenado ou mandado pelas palavras ordenanças da igreja. Se estende os ritos externos que as Escrituras apresentam para que sejam observados pelos crentes como meio de graça. Na igreja evangélica, dois ritos têm gozado do conhecimento geral, que é o que a gente está abordando agora, o batismo e a Santa Ceia. Amados, eu tenho, para a gente poder, já que o tempo é um pouquinho curto, a revista aborda, normalmente a gente fala isso em 2 aulas. Qual que significa batismo, meu irmão? Eu tenho uma definição comigo. Batismo significa arrependimento de pecados, né? A gente respeita outras religiões, dos formatos, a gente vai ver aqui mais à frente, mas o batismo significa arrependimento de pecados. Por isso que nós não acreditamos, nós não pregamos, nós não ensinamos, nós não cremos que você pode batizar crianças. Crianças são apresentadas diante do Senhor. Isso foi, a Bíblia fala, o nosso próprio Jesus, ele foi apresentado quando criança e não batizado. Então, por quê, meu irmão? Batismo significa arrependimento de pecados. A criança não tem como, meu irmão, ela não sabe. A gente tem a Milena, filha do CB e da Maiara, ela não sabe o que é pecado. Como ela vai se arrepender, meu irmão? Não tem. Então ela foi apresentada, porque o batismo significa isso. Então ela não sabe o que é pecado. Meu irmão, criança, eu tenho as minhas reuniões na empresa,
com os meus vendedores, eu sempre falo isso: criança, ela pensa fora da caixa, e é isso que eu falo para eles. Como vendedores que são, precisamos pensar assim fora da caixa, porque são pensamentos, meu irmão, são estratégias que você, como vendedores, precisa extrair ali do mercado, sem precisar defraudar, sem precisar roubar, sem precisar mentir, enfim. E a criança, ela pensa, meu irmão, também fora da caixa. Ela faz coisas erradas que ela não entende, por isso que tem tomada lá que está tampada, porque ela vai e põe o dedo, tem que ficar muito atento para a criança não mexer no fogão. O meu filho um dia desse pegou o fósforo e falou: pai, isso aqui solta balão, né? Ele viu em algum vídeo, enfim. Então, meu irmão, a criança ela é inocente, ela não tem do que se arrepender. Então, de uma forma bem clara e objetiva, amado, batismo, meu irmão, significa arrependimento de pecados. Você, quando decide se batizar, você está indo, meu irmão, você está morrendo para Cristo. Quando você vai se batizar, quando você é imergido, meu irmão, quando você é mergulhado, você é sepultado. Você é sepultado. E quando você sai da água, você é ressuscitado em Cristo como uma nova criatura, porque você se arrependeu dos seus atos, você se arrependeu dos seus pecados, porque você já tem consciência. Amém, amados? Já resumindo aqui o assunto da escola bíblica, mas a gente tem, o próprio fundamento, né, que a gente tem é o próprio Jesus, meu irmão. Jesus, ele foi batizado, a Bíblia fala, abre lá em Mateus capítulo 3, por gentileza. Eu já pulei aqui algumas etapas, mas não tem problema. Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3 fala do batismo de Jesus. Versículo, vamos ler aqui vamos ler desde o 13 aqui, amado, só para a gente entender quando Jesus chegou e João, né, aborda, né, recebe Jesus, enfim. Então veio Jesus na Galiléia ter com João, Mateus capítulo 3, versículo 13. 3:13. Então veio Jesus na Galiléia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunhou-se-lhes, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Só um adendo aqui, amado. Jesus, batismo, acabei de explanar para vocês que é arrependimento de pecados. E Jesus não tinha pecado, mas ele veio, meu irmão, para que se cumpra a justiça, ou seja, para que se cumpra a lei. Ele não tinha pecado, mas ele precisaria, meu irmão, ele precisou ser o próprio exemplo para mim e para você. Então o próprio Jesus, que não tinha pecado, ele quis mostrar para você o mandamento, meu irmão, essa ordenança, esse sacramento que ele deixou para mim e para você. E versículo 16 ele fala assim: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhes abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Ou seja, meu irmão, Jesus não foi colocado água na cabeça, não aspergiu água. Não, meu irmão, ele foi batizado nas águas. A Bíblia fala: saiu logo da água. Ninguém sai da água se não entrou nela. Amém, queridos? Para a gente completar só isso aqui, amado, abre por gentileza em Atos capítulo 8, versículo 36. Atos capítulo 8, versículo 36. Amém? Só para colocar aqui, amado, são 3 tipos de batismo que nós entendemos, mas que nós não pregamos os 3, e apenas um, ou na minha opinião,
o outro aqui em exceções, enfim. Mas os três são: primeiro, aspersão, o segundo, efusão, aquele que joga água, aspersão, né, que as pessoas pegam, borrifa água, enfim. E imersão, que é o que nós cremos e acreditamos, que é o que o próprio Jesus fez, cumpriu, enfim. Então, por gentileza, amado, abre em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, versículo 36. Atos 8, 36. Seria bom a gente explanar desde o 26, versículo 26, mas na verdade o 26, amado, desde o início, ele fala que Deus deu uma visão, né, para Filipe, que iria pregar a palavra do Senhor para o eunuco, para aquele moço da Etíope. E a Bíblia fala que eles estavam em uma carruagem, resumindo aqui, e aquele moço viu Filipe lendo o livro na verdade, Filipe viu ele lendo, o eunuco lendo o livro de Isaías. E aí Filipe pergunta: você entende? Aí aquele eunuco fala: não, eu não entendo. Como vou entender se não há quem me explique? Se não há quem pregue? E aí deixou a brecha. Foi isso que Jesus colocou no coração dele, que Deus ia colocar um homem para Filipe pregar, enfim. Só que naquela viagem, meu irmão, eu tenho um entendimento claro do que nós acreditamos, do que a Bíblia fala no sentido do batismo, de mergulhar, de imergir na água. A Bíblia fala que Filipe começou a pregar a palavra do Senhor e já lançou Jesus. Logicamente, falando da história de Jesus, mostrou que Jesus foi batizado. E aí aquele eunuco chega para Filipe e pergunta: por que não? O que me impede de ser batizado? Ele falou: nada, porque a água está ali. Ou seja, meu irmão, aí a Bíblia fala aqui, né? Aí versículo 38, ele fala assim, e mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Os dois, meu irmão, estavam dentro da água, é o que a Bíblia está falando, e desceram ambos a água. Antes, versículo 37, ele disse assim, e disse Filipe: é lícito se credes de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo, eu nunca falo, Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. Quem mandou parar o carro? Eu nunca. Ele era o líder, né, daquele lugar. Ele era o mordomo, um homem de autoridade que servia a uma autoridade, enfim. E aí ele fala, aí versículo 39, amados, e quando saíram da água, versículo 36, ambos desceram ambos a água, e versículo 39, e quando saíram da água, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho, aquele eunuco. Ou seja, ele foi batizado, meu irmão, por mergulhar, por emergir nas águas, porque é o significado do batismo. Aí, pensando um pouco fora da caixa, amado, ele estava em uma carruagem, ele estava em viagem. Ali dentro daquela carruagem não tinha água, meu irmão, para eles beber? Lógico que tinha. Não tinha uma moringa? Um dialeto, o nome que se dá, né, a um recipiente de água lá no Nordeste, a gente chama moringa, uma cabaça, que existe a cabaça também, com um formato de moringa, enfim. Você acha que não tinha água dentro daquela carruagem? Lógico que tinha, meu irmão. Ele podia muito bem, o Filipe podia muito bem falar: então tá bom, inclina a sua cabeça, vou jogar água aqui e vou te batizar. Mas não, amado, eles viram a água, eles viram a porção de água, eles viram, meu irmão, um tanque
enfim, e eles pararam, o eunuco mandou parar o carro. Então para o carro que eu preciso ser batizado nas águas. Amém, amados? Respeitamos todas as denominações, não estou falando quem que é a melhor, quem está pregando certo ou errado, estou falando que está na Escritura, e eu acredito que está na Escritura. Amém, amado? Então aquele homem ele foi batizado, ele cumpriu o mandamento do batismo, não por aspersão, não por, como é que fala aqui? Efusão, aí tem outro nome, efusão, e sim por imersão, que é o verdadeiro batismo. E aí, meu irmão, a gente não pode ser ignorante. Eu acredito que existem as exceções, tá bom, meu irmão? Eu acredito que existem as exceções, sim. Porque a Bíblia, os evangelhos deixam os 2 mandamentos, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Eu fico imaginando uma pessoa em um hospital, em uma sala cirúrgica, em uma UTI, que está à beira da morte. O que você vai fazer, meu irmão, para batizar essa pessoa? Se ela chegar para mim, então tá bom, eu sei que eu estou morrendo, eu quero ser batizado, o que você vai fazer? Você vai ter que levar até um rio? Não, meu irmão, eu acho que existe sim o bom senso. Amém, querido? Aí eu acredito que você pode pegar um pouquinho de água, porque ele já é adulto, ele já acredita no pecado, no que é o batismo. Aí você joga na cabeça, enfim, Deus vai colocar no seu coração naquele momento. Ou mesmo uma pessoa idosa, meu irmão, que não pode sair da sua casa, que está acamada, não sei. Aí, meu irmão, de novo, existe o bom senso. Mas o batismo, o significado do batismo é mergulhar, emergir nas águas em nome de Jesus. Amém, queridos? Tem muitos assuntos aqui para a gente estudar, que dava para a gente extrair, mas de uma forma bem resumida. Gostaria de trazer isso, mas você que está com a sua revista, meu irmão, tem muitos assuntos aqui ainda legal, que dá para você extrair, que dá para você estudar, muita ferramenta na internet, graças a Deus por isso. Amém, queridos? Então pare, meu irmão, pense, como foi o seu dia? Qual foi aquele dia que você se batizou? Você lembra, meu irmão? Lógico que lembra. Eu lembro, meu irmão. Eu lembro quando eu me batizei. Eu me batizei em 1998, na Igreja do Evangelho Quadrangular de Sergipe, bairro Siqueira Campos. Oh, meu irmão, não esqueço nunca. Só uma pessoa da minha família foi minha mãe. Minha mãe foi comigo, mesmo contra, mas ela, meu filho, eu vou porque eu sou sua mãe. E te entendo, é uma decisão sua, mas meus irmãos não foram, pelo contrário, meus irmãos foram contra. Minha avó foi muito dolorido para mim, porque minha avó ficou um pouquinho, bastante chateada, mas eu me lembro, Mato, foi a melhor decisão que eu tomei. Não é descritível, meu irmão, tá? Da mesma forma que quando um filho nasce, a emoção é descritível, quando você casa, tudo tem a sua importância. O batismo para mim, meu irmão, foi um dos dias mais felizes da minha vida, onde morreu aquela velha criatura e nasceu um novo homem, buscando a perfeição. Não somos perfeitos, amados, não somos perfeitos, lógico que não, mas em Cristo buscando a perfeição, tá bom, amados? Então, que Deus abençoe a sua vida aí grandemente. Venha, meu irmão, na sua lembrança aí, o seu dia, né? O dia que você tomou a decisão. E a Santa Ceia, amado, também não tem muita coisa para falar. A Santa Ceia tem aqui, eu coloquei anunciação. O que é a Santa Ceia? Anunciação, meu irmão. O que é a Santa Ceia? É celebração. Eu falo que não tem muita coisa para falar, pelo amor de Deus, não estou falando da escola bíblica, mas esse vídeo pode chegar para outras pessoas que não conhecem. Mas a Santa Ceia, meu irmão, também é um ato público, né? Da mesma forma que você tem o batismo como um ato público, alguma coisa que te incomodou, te levou a essa decisão intimamente.
Agora, publicamente, você vai se batizar para que as pessoas vejam que está acontecendo alguma coisa. Um ato público aqui, meu irmão, também é a Santa Ceia, onde você come do pão, bebe do vinho, que simboliza a carne, que simboliza o sangue de Jesus. O apóstolo Paulo, quando você chega em 1 Coríntios 11, ele fala que alguns irmãos estavam esquecendo, estavam perdendo o propósito da Santa Ceia. E ele falou, você não tem casa para comer, você não tem casa para beber, porque algumas pessoas estavam se embriagando, algumas pessoas estavam tendo discussões, divergências, que às vezes é natural, né? Opiniões diferentes, e o próprio apóstolo Paulo fala que é necessário acontecer isso para que aqueles que são de Cristo apareçam. Né? Aqueles que são de Cristo tomem a sua posição naquele lugar, pense diferente, tome uma decisão diferente, tenha as suas atitudes diferentes. Mas a Santa Ceia, meu irmão, é isso aqui: na noite em que foi traído, o Senhor tomou o pão, o Senhor tomou o cálice. E aí um versículo interessante, meu irmão, por isso eu coloquei aqui: o que é a Santa Ceia? É a anunciação. O que é a Santa Ceia? É celebração, é um momento de festa, de nos reunir. De nos reunirmos, meu irmão, juntos, anunciando a morte de Cristo. Porque em 1 Coríntios capítulo 11, ele fala assim, 1 Coríntios 11, 26, ele fala: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Eu tenho uma expressão, meu irmão, que fala, é um privilégio que temos, meu irmão, de anunciar assim a morte de Cristo. Meu irmão, Santa Ceia é onde você abastece o seu corpo, meu irmão, onde você abastece a sua alma, para que você possa, é como se fosse um carro, meu irmão, que necessita desse combustível, para que siga a viagem. A nossa viagem é até a terra prometida, é até os céus, meu irmão. Então vamos abastecer no nosso carro espiritual a cada mês. Tem igrejas que fazem por ano, né? Uma vez por ano. Nós fazemos aqui na nossa igreja Evangelho Quadrangular, nós entendemos e fazemos a cada 30 dias, uma vez por mês. E você tem esse privilégio, meu irmão, de anunciar a morte do Senhor naquela cruz, meu irmão, pela sua vida e pela minha vida. Eu sempre falo, amados, que a gente pode faltar nos cultos, não tem problema. Você pode faltar numa terça, você pode faltar numa sexta, até no próprio domingo. Porque a Bíblia fala, se você não cuidar dos seus, principalmente dos seus familiares, negamos a fé, somos piores que infiéis. Eu amo esse versículo. Ou seja, eu preciso estar com os seus, com os nossos amigos de vez em quando, meu irmão. Em um domingo, em um aniversário, não tem problema. Com os nossos familiares, como vamos ganhá-los, meu irmão? Como a gente vai pregar a palavra se a gente não se mistura, se a gente não se não conversa, sabe? Eu não vou para aquela casa porque meu irmão bebe. Meu irmão, vai lá, senta com ele, toma um refrigerante, toma um Guaraná, não toma Coca, mano. Coca é concorrência, você sabe disso. Toma um Guaraná com limão e laranja, e ele toma a cerveja dele, meu irmão. Senta com ele, participa, meu irmão, daquele momento e ganhe ele para você, depois você ganha ele para Cristo. Amém, amados? Então, não tem problema de você faltar. Agora, faltar na Santa Ceia, meu irmão, Jesus amado, eu acho o cúmulo do absurdo, vocês me perdoem. Amém, queridos? Então, Santa Ceia, meu irmão, você não pode faltar nessa celebração. Você não pode faltar, meu irmão, no momento que você vai anunciar a morte daquele homem, daquele que morreu por você e pela sua vida. É uma festa, é uma celebração, meu irmão, que Deus entregou o seu único filho para mim e para você. Olha, meu irmão, no meu lugar, no seu lugar, naquela cruz. Por isso que é festa, meu irmão, onde nós anunciamos o significado da Santa Ceia, meu irmão. Na noite que foi traído, ele tomou o pão e tomou o cálice, o vinho ali, Senhor, e anunciou, meu Pai, a tua morte, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de ler igual, meu irmão, aqui, também
e é porque recebi do Senhor também que vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, este é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque terá o privilégio de anunciar a morte de Jesus naquela cruz, na minha vida e na sua vida, por mim e por você, em nome de Jesus. Amém, queridos? Mais uma vez, por gentileza, vai na sua casa, estude, medite, procura, meu irmão. Tem mais assunto que a gente pode abordar pela própria revista. A conclusão, ele fala aqui na revista: o batismo e a ceia são selos da aliança de Deus com o seu povo, lembrando-nos que somos seu povo e que Deus tem reservado para nós toda sorte e bênçãos espirituais, toda sorte de bênçãos espirituais, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, pelos olhos da fé, estou vendo as meninas chegando ali, mostrando um papelzinho que já chegou no final. Faltam 5 minutinhos para a gente encerrar. Amém, queridos? E aí a gente escolhe o versículo, vamos ler o versículo lá no templo. Então, o versículo desta manhã, amado, vai ser João 14, 21, é o que está na revista. Então, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então, todos juntos, João 14, 21. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Feche seus olhos, amado. Eterno e soberano Deus, rendemos graças ao Senhor mais uma vez. O Senhor é bom, o Senhor é perfeito, meu Pai. O Senhor nos deu, Senhor, mais um dia, o privilégio da vida. Rendemos e glorificamos o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, por estarmos vivos, pelo Senhor ter nos concedido, Senhor, oh Pai, o privilégio de ver o sol, meu Pai, de ver o dia amanhecer. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo café da manhã. Obrigado pelo almoço que o Senhor irá nos dar. Obrigado pelo jantar. Obrigado pelo maná. Obrigado por tudo. Rendemos graças e glorificamos o nome do Senhor. Que o Senhor abençoe, Pai, a vida de cada aluno da tua escola, meu Pai. Cada aluno, Pai, cada membro da tua igreja, Senhor. Que o Senhor abençoe, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nós rendemos graças ao Senhor, hoje e sempre. Amém, Jesus, e amém. Que Deus abençoe, amados. Fiquem com Deus, em nome de Jesus. Amém. Abraço.